aberto. Alô? Bom, eu resolvi mostrar alguns slides, né, para a gente firmar o ponto de vista. Eu vou fazer um contraponto. A minha vida foi quase toda ela feita na indústria, né, com alguma participação acadêmica, né? Então, eu quero ressaltar duas coisas na minha palestra. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre história, né, da automação do ponto de vista de alguém que viveu a indústria. E depois, da importância da academia, né, do conhecimento acadêmico, para aquilo que a gente conseguiu fazer na indústria do Brasil. Okay? Bom, então, a história começa, né, com a gente comprando sistemas importados. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu formei em 78, fui trabalhar na Suminas. Então, metade do que a gente comprou na Suminas veio da França, metade da Inglaterra. E, basicamente, o Brasil pegava dinheiro emprestado, né, com a França. Então, digamos, se o alto forno era comprado da França, né, ou melhor, o dinheiro do alto forno vinha da França, então a França vendia o alto forno. No caso lá era laminação. Então, a laminação veio da França. Quer dizer, a França emprestou dinheiro para a gente comprar um laminador e, junto a isso, vinha toda a tecnologia com aqueles equipamentos, né? Então, nós começamos a nossa vida, primeiro, aprendendo com sistemas importados. Então, o Brasil até fez uma compra muito bem feita, tanto na época os Minas, as Suminas, etc., porque a gente comprava tudo com os programas fontes. O hardware, a gente tinha detalhes do hardware que nem as pessoas que vinham instalar o sistema no Brasil tinham acesso. Às vezes, a primeira vez que o Francisco me pegou com os documentos do computador que a gente utilizava na época, né, ele tentou tomar aquele manual da minha mão, falou, olha, onde é que você arrumou isso? Né, me tomou o manual, depois eu mostrei para ele que nós tínhamos direito àquela tecnologia, nós tínhamos acesso a tudo, coisa que ele, como um empregado da Alstom, não tinha. Muito bem, então nós compramos e começamos numa fase de imitação, né, tentamos desenvolver, dar manutenção naqueles sistemas, e foi uma fase de grande aprendizado. Os computadores no início eram todos importados. Então, nós adorávamos, por exemplo, a linha da Digital, aquele lá o PDP-11, né, o PDP-11 34. E depois, então, chegou a lei da informática, foi criada a Secretaria Especial de Informática, e a gente foi impedido de importar os equipamentos. O que aconteceu? Essa fase também foi uma fase interessante, porque surgiram uma série de empresas brasileiras fazendo computador. Então, baseada na USP, nasceu, por exemplo, a Scopus, do professor Edson Frem. Nasceu lá do ITA, por exemplo, a TDA, que fazia terminal de vídeo, ou a ADD, que fazia fonte comutada e terminal de vídeo também. Então, nasceu naquela época a Itautec. Então, essa tecnologia nacional começou a se fermentar nessa época. Em termos de computadores, nós tínhamos a Cisco com S, tá? A Cisco com S, então, que sucedeu a JC Melo, que fabricava mini computadores que eram basicamente todos utilizando família 74LS, né, com componentes discretos que você fazia CPU. E depois nasceu também a Cobra, que vocês conheciam, né? A gente não gostava muito de utilizar os computadores naquela época da Cobra, a gente brincava, né, que o computador não tinha memória, tinha apenas uma vaga lembrança, né? Então a gente tinha um certo preconceito contra os computadores, né? Isso acho que é típico do brasileiro, né? A gente já nasceu com preconceito daquilo que é nosso, né? E só agora, então, que a gente começa, depois que você adquire confiança, que você aprende com esses sistemas importados, é que você vai começar realmente a acreditar que pode fazer igual. Então, houve uma fase de maturação e aí surgiram as grandes empresas de engenharia, várias. Em Belo Horizonte temos o exemplo da Paula Bima Engenharia, e nós começamos a criar sistemas SCADA. Então, o primeiro CLP nascia nos Estados Unidos. Eu mostrei a foto na primeira slide do Morley, que está vivo, né, e que está produzindo ainda uma série de coisas. O Morley criou depois o disquete, ele também é o criador, né, inventor do disquete. E hoje ele como ele conseguiu ganhar dinheiro com aquilo que ele fez, ele é o que a gente chama de angel. Ele coloca dinheiro em empresas, startups, para ver aquela empresa crescer, né? Muito bem, então nessa época a gente utilizava sistemas operacionais de tempo real, chamados Real-Time Operating Systems, como é o caso do QNX, do AMX, né, do VxWorks, etc. E que logo depois foram substituídos pelo Windows. Okay? Então, quando eu comecei a dar aula, então a gente dava aula de QNX, né, e logo aquilo foi desaparecendo e começou então o fenômeno que nós chamamos de convergência TATI.
A automação e a tecnologia da informação começam a convergir e começam a ser a mesma coisa. Okay? Então, praticamente, esses sistemas operacionais especiais desapareceram e ficamos com os sistemas operacionais normais da Microsoft, né, e rede Ethernet para fazer automação. Muito bem. No Brasil, quer dizer, uma das grandes vantagens é que hoje a gente consegue fazer tecnologia, utilizar tecnologias emergentes nas empresas brasileiras. Então, nós vamos citar aí Petrobras, Vale do Rio Doce, como grandes consumidoras dessa tecnologia que a gente começou a desenvolver. E se tem uma coisa que a gente tem orgulho, por exemplo, hoje eu estou numa empresa grande, uma empresa global que a gente fala, que é a Accenture, né, que comprou uma empresa mineira, né, chamada TAM, há 6 anos atrás. E a tecnologia que é desenvolvida por essa equipe, né, de Belo Horizonte, hoje nós vendemos no mundo inteiro. Então nós temos hoje 50 colegas, a maior parte formada no curso de Engenharia de Controle e Automação aqui da Federal, né, que estão trabalhando em projetos internacionais. Então nós temos uma equipe em Houston, 20 pessoas em Houston, trabalhando no maior projeto de MES do mundo, que é o projeto da Sadara, uma joint venture da Dow Chemical com Saudi Arabian, e nós estamos fazendo todo o nível 3 do projeto de MES. Né? Tem 20 brasileiros trabalhando lá em Houston. E nós temos agora um projeto, por exemplo, nós estamos na Austrália, para a maior mineradora do mundo. Nós temos também, mais uma vez, 20 brasileiros trabalhando. Então isso é uma coisa que nos traz bastante orgulho, porque a tecnologia é desenvolvida, né, aqui, para as mineradoras brasileiras, que agora nós estamos vendendo para outras mineradoras em todo o mundo. Então isso mostra maturidade. Bom, onde é que entra a academia nisso, né? Toda vez que você fala de uma empresa emergente ou de uma empresa que faz tecnologia, uma coisa que eu sempre pergunto, né, é quem é o guru, né? Quem está por trás dessa empresa. Então, por exemplo, uma empresa que muita gente conhece, Matricom, que é a maior produtora de OPC no mundo, que agora foi adquirida pela Rhônio. Então, nós vamos ter professores da Universidade de Alberta. Por exemplo, o professor Sirichá, que esteve aqui no Brasil em 2006, no Congresso de Engenharia Química, né, é um dos grandes mentores por trás dessa empresa. Por trás da Cicenso, uma empresa da África do Sul, também agora recém-adquirida pela GE, né, está o professor Chris Aldrich, né, da Universidade de Stellenbosch. Então, nós vamos ver sempre empresas, algumas pequenas, como aquela Capstone, por exemplo, né, mas nós vamos ter por trás dela, né, um grande doutor, né, um especialista no assunto e que vai colocar aquela tecnologia no mercado de uma forma inicial, ainda bastante seminal, né, e que fatalmente vai ser adquirida por uma empresa maior depois. Então, por exemplo, a Processos foi criada há 2 anos, ainda não foi adquirida, mas daqui a 3 anos podem perguntar que ela vai desaparecer. Né? Grandes empresas como a Spentec. Então, a Spentec nasceu basicamente a partir de algumas teses do MIT. Entre essas teses, teve a tese do Cutler, que não era da MIT, que era da Universidade de Houston, que inventou um algoritmo, né, MPC, que é utilizado hoje no produto chamado DMC+. E o Cutler também está vivo e está produzindo tecnologia ainda. Quer dizer, então o que acontece com a tecnologia dele? Quer dizer, já não está mais na Spentec, ele saiu, né, a empresinha, então ele vendeu a empresa inicial, foi funcionário da Spentec, hoje ele tem uma empresa pequena e ele continua vendendo tecnologia para a Schneider, que é dona da Invensys hoje. Né? Então, é muito interessante ver a atuação acadêmica sempre próxima da empresa. No Brasil, isso ainda está, né, uma realidade ainda distante. A gente não vê tantos acadêmicos assim participando da vida das empresas. No caso da Nina, foi interessante, que ela estava no University College London, a BB comprou o passe dela por $1 milhão, levou-a para o Imperial College, né, e ela está lá desenvolvendo algoritmos para a BB, na área de válvulas e Control Loop Management. Ok, o que acontece hoje na nossa indústria? Né? No mundo inteiro nós temos uma divergência, né, uma separação entre TA e TI. Né? Automação e TI como mundos separados. Tá? E é impossível você conduzir uma empresa hoje se essas duas forças não se unirem. Okay? Quando a gente pergunta, né, quem que é a TA, quem que é a TI nesse barco, então eu diria que a TI seria o lado mais forte. Né? O mais magrinho é a automação, em termos de investimento e em termos de importância na empresa. Se eu vou perguntar numa empresa quem que está dirigindo a TA, certamente vai conversar com o CIO, né, que é um vice-presidente, um diretor, uma pessoa que está lá no topo da hierarquia da empresa. Vai conversar com a automação, às vezes aquilo não existe como área, não é um departamento, não é uma divisão, você vai encontrar automação debaixo da manutenção, sem força nenhuma, sem tecnologia, sem padronização, sem plano diretor, sem nada disso.
né? Então, essa organização, né, da TI tem que chegar na automação, porque senão a nossa área ela vai ficar muito fraca. Certo? O que acontece hoje? Nós temos a nossa tentativa de que está nesse mercado é de trazer para dentro da fábrica, para dentro da indústria, as tecnologias que nós estamos usando nas nossas casas, né? Então, por exemplo, você usa computação na nuvem, pensando que você queira usar ou você não queira usar, você está usando. Quando você salva os seus programas do seu iPhone, você está colocando seus dados na nuvem, né? Quando você escuta uma música no rádio, dentro do seu carro, e quer identificar aquela música, né? Você pega lá o Shazam, usando o iPhone, você está usando computação na nuvem. Você está comunicando aquele seu dispositivo com uma série de computadores, né, extremamente poderosos, com um banco de dados com todas as músicas do mundo, cantadas em todos os idiomas do mundo. Né? Não interessa se é uma música de 1930, se é uma música, né, que foi criada no Rio de Janeiro, lá por um rapper. Você encontra aquela música em tempo real, você baixa a letra da música, você vê videoclipe em tempo real, alguns segundos depois. Então, essa tecnologia está disponível, nós estamos utilizando, mas ela não está na indústria. Então, o grande esforço hoje das empresas é para levar essa tecnologia para dentro das indústrias. Então, mais uma vez, nós precisamos da academia. Por exemplo, a gente fala hoje na área de manutenção dos algoritmos preditivos. Nós temos que ser capazes de adivinhar, dado uma plataforma de petróleo, quando cada equipamento da plataforma vai falhar. Tem que dizer, olha, esse compressor vai falhar daqui 5 semanas. Quanto antes, melhor. Então, para fazer os modelos preditivos, novamente nós precisamos da academia, né? E nós estamos vendo hoje, mais uma vez, uma grande movimentação das empresas comprando empresas menores de tecnologia. Eu tinha cerca de 4, 5 parceiros nessa área, todos foram adquiridos. Então, a Cisense da África do Sul foi comprada pela GE, né? A Smart Signal foi comprada pela GE também, quer dizer, uma das maiores adquirentes de empresas de tecnologia. Okay? Muito bem. Outra coisa que a gente está fazendo, né, para dar mais segurança na indústria, é o conceito de centro de controle operacional. Quer dizer, nós estamos tirando os operadores de dentro da indústria e colocando num prédio a muitos quilômetros de distância. Então, vocês podem ver, por exemplo, Carajás, nós vamos ter uma sala de controle da Vale do Rio Doce, né, que vai permitir você controlar a mina à distância. No caso da sala que eu estou mostrando, né, ela fica na Austrália, ela está a 1.350 quilômetros do porto, ela está a 1.350 quilômetros da mina. Por quê? Porque a mina fica no meio do deserto, temperatura média, 45 graus. Não é um ambiente adequado, né, para se trabalhar. Principalmente a geração de vocês não aceitam mais trabalhar na indústria, vocês não querem mais trabalhar em mineração. Porque não tem, né, eu falava isso com meus alunos, não tem mais mineração na Savassi, né, que é a praça principal de Belo Horizonte. Tá? A mineração fica longe, né, é perigoso, é barulhento, tem poeira. Tá certo? Então ninguém mais quer trabalhar naquele ambiente. Então o que a gente faz? Nós tiramos as pessoas, colocamos num centro remoto, né, e a partir daqui o operador comanda remotamente as máquinas do porto. Então, primeira fase, vocês pegaram a retomadora, é uma máquina que é metade dessa sala aqui. Ela está pegando o minério. Aquela retomadora, primeiro estágio. O operador fica em cima da máquina. Né? Então a gente fala que é um jockey da máquina. Fica ali em cima da máquina. Segunda fase. Eu coloco o joystick e ele comanda essa máquina gigantesca remotamente. Terceira fase. Eu coloco a máquina trabalhando como um robô, né, autonomamente. Então eu chamo de fase autônoma da máquina. Nós estamos fazendo isso para os caminhões fora de estrada, na mina. Então, os caminhões agora não têm mais motorista na mina. Então, imagine o tamanho daquele caminhão, certo? E é muito mais seguro operar sem o motorista. Bom, então, é interessante que nesse centro, né, eu não sabia, mas trabalha também um aluno de engenharia de controle de automação. Eu fui visitar, e aí ele me mandou um e-mail e falou, professor, parece que eu vi o senhor passeando por aqui, me convidou para tomar um café. Né? E aluno formado aqui na escola. Está lá trabalhando na Austrália, em Perth. Muito bem, então essa é a tendência hoje, né? Nós estamos vendo, quer dizer, a tecnologia entrando na indústria, fazendo ter um efeito transformador, é muito importante. Estou vendo o Mário ali, por exemplo, Mário Massa da Petrobras. Então a Petrobras agora está conseguindo tirar a operação das plataformas de petróleo. Então eu tiro a operação, o operador que está no meio do mar e coloco ele operando em terra. Muito mais seguro, ele não vai mais trabalhar em área confinada, já não tenho mais aquele, né, 2 semanas no mar, 3 semanas em terra, coisa parecida,
né? E eu consigo fazer uma operação, quer dizer, diminuir o custo logístico absurdamente. Imagine o que é pegar um operador, levar ele para a plataforma e você ter isso, né, o tempo todo de helicóptero. Custa caríssimo essa operação. Para mandar manutenção para a plataforma, muitas vezes eu não tenho espaço na plataforma para receber a manutenção, não tem espaço. Né? Muito bem, então nós estamos promovendo essa revolução. Tá? A revolução, mas tem um gap muito grande. Aquilo ali é a TI. Você tem lá o control center, né, de uma TI, uma sala de computadores. Né? E aqui você tem a mesma coisa da automação. As fotos não são trucadas. Tá? Isso é a verdade, é a realidade. Né? Do lado de cá, quer dizer, a bagunça é tão grande que a primeira fase, quando você vai migrar um sistema de automação hoje, você fala que você vai pinchar os cabos. E pinchar os cabos, identificar os cabos, né, pode demorar 3, 4 meses, né, para que depois você possa trocar um sistema pelo outro sem parar a planta. Okay? Então, nós temos que trazer maturidade para essa indústria. E a diferença dos dois mundos é gritante. Tá? Apesar de eu estar falando que a gente precisa fundir esses dois profissionais, né, o DNA é diferente. Né? Um é o cara de chão de fábrica, é o cara imediatista. Aconteceu alguma coisa, estragou, ele vai lá e conserta e põe para funcionar. Do outro é um cara de planejamento. Ele pensa 500 vezes, ele faz 10 mil PowerPoints antes de mexer o braço. Quer dizer, a fase de build é uma fase que fica lá 6 meses na frente. Né? E a pessoa na fábrica não tem tempo nem paciência para esperar por isso. Na hora que você chega lá, o cara já fez, resolveu tudo com Excel. Né? Quer dizer, o sistema mais usado em qualquer fábrica ou qualquer lugar do mundo se chama Excel, para tudo. Tá? Porque não tem paciência de esperar pela TI. Muito bem, então nós temos um problema hoje no mundo que nós temos aquele universo lá em cima, que é o universo da TI, que está implantando ERPs, SAP, Oracle, etc. Nós temos o universo de baixo, né, que é aquilo que eu falei que nós aprendemos a fazer, que é o sistema DCS, PLC, SCADA, pessoas de automação. E nós temos uma camada do meio, que nós chamamos hoje de TI industrial, onde estão os historiadores, onde está o MES, que serve para você gerenciar uma fábrica, o sistema de laboratório, o sistema de asset management, né, que é a grande fronteira onde nós estamos hoje tendo mais atividade. E essa é uma área de ninguém. Quer dizer, o cara de cima não serve, né, e o profissional de baixo também não. E aí que nós encaixamos o nosso profissional chamado engenheiro de controle e automação. Porque ele foi feito, né, ele está sendo forjado aqui para entrar nessa área e resolver os problemas dessa área. Então, quer dizer, toda vez que eu consigo, né, contratar para uma determinada função um engenheiro de controle e automação, eu sei que ele tem o conhecimento, né, de banco de dados, de linguagem de computação, que seria o conhecimento de cima, e eu sei que ele fala de redes, ele conhece de teoria de controle, então ele tem o conhecimento da área de baixo. Quer dizer, nós estamos realmente forjando um profissional que você não encontra em nenhum lugar do mundo. O pessoal da Austrália já aprendeu isso. Nós mandamos 3 funcionários trabalhar em Melbourne. Né? Nenhum deles voltou para o Brasil. Todos, né, se transferiram para lá. Quer dizer, eles vão e não voltam. Tá? Porque eles oferecem salários muito bons para o profissional que nós temos, tá? E que não existe em outro lugar do mundo. Bom, desafios. Eu acho que a tecnologia nessa área ela evolui demais, né? E a universidade já tem que procurar não só acompanhar as tendências, mas liderar as tendências. Né? Então, isso aí é uma grande dificuldade, porque muitas vezes a universidade não tem nem a proximidade com a necessidade de mercado, nem dinheiro para ter essa tecnologia dentro de casa. A segunda coisa, né, é que a gente tem que trabalhar com as outras áreas de conhecimento. Tem que trabalhar com a engenharia química, com a engenharia metalúrgica, etc. Porque o ideal, né, se eu estou com um problema, digamos, numa mineradora na área de flotação, eu pegar também um engenheiro que conheça não só o conhecimento técnico, mas conheça também flotação. Né? Isso é possível nas universidades como a UFMG e outras, né, que nós temos todas as engenharias dentro da mesma casa. A outra coisa é essa necessidade de pegar o talento o quanto antes possível. Né? No tempo que eu dava aula, vocês lembram que eu procurava, né, quando o aluno estava formando, às vezes eu pegava metade de uma turma, né, contratava todo mundo, né, porque eu sabia exatamente o que eu estava pegando. Né? Quanto antes eu pegar um aluno, eu puder formá-lo, poder dar um estágio, né, e ter aquela pessoa pronta daqui a 2 anos, 3 anos, melhor. Né? E o que nós estamos vendo hoje, o INPA está dando uma lição para o Brasil inteiro, né, que ela está pegando menino, está pegando pessoal com 14 anos.
Ela inventou aquela Olimpíada da Matemática. O menino, com 14 anos, se mostra brilhante, então não vai estudar geografia, história, nada disso. Né? Ele vai ser cultivado para completar o doutorado aos 20 anos. Por quê? Para você pegar realmente aquela pessoa que faz toda a diferença. O gênio, você tem que pegar ele o mais cedo possível. Tanto que esse ano nós conseguimos, né, um brasileiro conseguiu a medalha Fields de matemática, né, porque ele foi captado extremamente precoce. Muito bem. A outra coisa importante é essa proximidade com o mercado. Quer dizer, a mesma coisa que os americanos têm, né, que os australianos, etc., de ter sempre a universidade bem casada com o mercado. Eu acho que isso é uma coisa que nós devemos incentivar, né, porque nós precisamos alavancar os produtos brasileiros com tecnologia mais atual, mais moderna. Bom, então eu acho que do ponto de vista, né, do ensino, da história do ensino do controle de automação, nós estamos no caminho extremamente certo. Essa discussão se é mecatrônica ou se é controle de automação é simplesmente uma discussão de mercado, né? Mecatrônica para manufatura, certo? É para um certo tipo de mercado. Se a sua indústria é autopeça, automobilística, etc., mecatrônica é ideal. Se o seu mercado é a indústria que nós chamamos, né, internamente eu chamo isso lá de resources, que nós pegamos a indústria de petróleo, nós pegamos química e recursos naturais, e nós pegamos de utilities, então engenharia de controle e automação é o mais adequado. Depende da indústria, da sua alocação, do seu local, de onde é que você está vivendo. Bom, então era basicamente isso, e agora vamos ao debate. Desculpe por ter feito os senhores levantarem. Pois não? Ah, sim. Pois não. O projeto que nós temos aqui, né, o projeto de graduação, que no tempo do ITA era o projeto de graduação TG, que foi copiado pela FMG, que é projeto de fim de curso. Eu acho isso aí um programa de grande sucesso, porque aproxima os alunos e os professores dos problemas das indústrias da região. Sim, que nós temos. Sim. Copiamos isso, né, e foi um grande sucesso. É um grande sucesso. Tem trabalhos interessantíssimos feitos pelos alunos ainda durante a graduação. Obrigado. Vou voltar todos para a mesa, então. Eu achei muito interessante a apresentação do Constantino e tenho curiosidade de saber, achei que quando você se referiu a esse contato com a universidade, você estava quase sempre pensando na UFMG. Você é capaz de traçar digamos assim, um panorama desse avanço da relação universidade com empresa, particularmente as mineradoras, com o resto do Brasil? Bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Pergunta se esse tipo de relacionamento que você tem tentado com as universidades, a partir da empresa que você trabalha, sim, se restringe ao UFMG ou se vai para o Brasil inteiro, e se isso tem uma divulgação, porque eu achei importantíssimo. Eu vivo atrás dessas coisas e fiquei surpreendido pelo que você acabou de me dizer. Não, aqui foi mais uma coincidência, que quando eu vim para a universidade como professor visitante, e depois gostei tanto da experiência que fiz concurso e fiquei aqui durante 17 anos, né? Foi bastante tempo. Foi um prazer muito grande, né? Um orgulho muito grande de ter trabalhado na UFMG. E é muito interessante que, hoje eu acho que esse quadro de professor 20 horas quase não existe mais. No tempo do ITA eu tinha um professor 20 horas, que era muito interessante, que ele só dava aula à noite, ele trabalhava na Ericsson. E ele dava aula quando ele foi apresentar, que lá tinha aquele negócio, o professor, no quarto ano, ele vinha e fazia propaganda da sua disciplina. Então ele foi fazer a propaganda da disciplina dele e falou, olha, minha disciplina é totalmente inútil, né? Você vai estudar eletrônica digital, vocês já estudaram essa eletrônica digital, só que vocês vão estudar com grande formalismo, né? Vocês estudam um livro lá do autor chamava Kohavi, e vocês vão demonstrar teoremas sobre teoria digital. Então, é um livro mesmo para quem, né, gosta só de estudar, mas não tem aplicação prática nenhuma, né? Mas eu sabia que a propaganda dos professores não era muito útil. O que era útil era perguntar para o colega do ano anterior, né, como é que era a matéria
daquele professor. E todo mundo elogiava, falou, olha, a matéria é sensacional. E eu fui fazer essa matéria à noite, foi muito boa. Uma pessoa, então, um profissional da Aerocons que dava esse curso. Então, acho que esse fomento, né, do profissional que está com o pé na indústria e que também tem essa chance de participar da universidade, eu acho que ele é muito interessante. Ele traz sempre ideias e leva também ideias, né, do seu trabalho. Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque acompanhei bem a história do Constantino aqui na UFMG. O Constantino, Pedro, a gente contratou como visitante, só que o visitante, eu acho que é no máximo 2 anos, ou podia repetir mais um ano, nem lembro. E aí teve um trabalho fantástico que eu fiz, né, naquele momento, porque ele é mestre, não é doutor. Né, não, ele é engenheiro do ITA e fez mestrado aqui no DCC, enquanto trabalhava, eu acho que na Sominas. Né? Bom, e aí ele tinha que ser contratado como assistente, professor assistente, no sistema federal. E tinha que ser em 20 horas. Isso era uma blasfêmia, entendeu? Você convencer os caras que uma escola de engenharia precisa de ter um professor de 20 horas. Tem que ser de 20 horas, porque ele tem que continuar lá no mercado. Né? E foi um trabalho grande, mas que deu certo. Foi dada uma vaga de assistente em 20 horas, ele fez o concurso, aí não tem nem graça, se ele faz o concurso, é dele a vaga, não tem nem dúvida. Então, ele ficou como professor, né, por esses anos todos que ele mencionou, e quando a empresa, que era uma empresa também, eu acho que vale a pena dizer para todos, essa empresa ATAM é uma empresa de um grupo de jovens engenheiros, 4, eu acho, né, e um professor. O professor não aguentou, saiu, ficaram os engenheiros, o pessoal da PUC, né, e ficaram aí por um tempo grande e foram comprados, né, pela Accenture. E, obviamente, o pessoal tem que ir junto, né, porque o conhecimento é o que vale. Né. E aí o Constantino, então, muitas viagens e tal, aí teve que deixar o cargo dele aqui na universidade, que foi muito negativo para os alunos, né, porque realmente ele tinha um trabalho muito bom, sempre reconhecido pelos alunos também, como os colegas aí, o Aguirre mesmo, todos sabem. Mas então é isso aí, eu acho que a universidade, em termos de escola de engenharia, precisa ter cargos de 20 horas, para que pessoas da indústria, não é aquele cara que dá aula em 10 escolas, não. Gente de indústria possa, gente do mercado de trabalho, engenheiro prático, possa vir trazer experiência, né, para os estudantes também. Era isso. Obrigado. Primeiro, queria parabenizar aí pela iniciativa, agradecer aos painelistas, todos, né, brilhantes nas suas histórias e nas contribuições. E aí, Renato, até comentar, acho que um pouco nessa linha que você falou, né, já que a gente está comentando um pouco de história da SBA, e acho que a provocação do Constantino e do professor ali foi boa também, que sempre que isso falava, né, sempre que a gente olha na história, a história é interessante para aprender, também para olhar para frente, para o que pode mudar. Eu acho que essa perspectiva é interessante. E assim, até numa provocação para a gente como sociedade, eu concordo, isso que você falou agora, concordo plenamente essa questão do 20 horas assistente, né, justamente para dar numa escola de engenharia um papel fundamental, que, como você falou, continua sendo uma heresia. Você hoje não consegue abrir um concurso, provavelmente isso, que vão dizer que não, onde é que já se viu sem doutorado, ou se vem ao 20 horas, que, como você falou, que dá em 10 lugares diferentes. E aí passa um pouco uma coisa que a gente até tentou na época que estava na direção, é como é que a gente pode fazer, e talvez um pouco, não depreciando, ou não valorizando tanto, eu acho que a gente tem como sociedade uma contribuição enorme nesses cursos de engenharia de controle e automação, que hoje são, eu não sei se a gente tem o número exato, quantos alunos nós estamos formando, mas é um número grande, porque são várias escolas hoje que formam. Mas essa questão, né, de ter um papel mais forte, não político, não partidário, ou seja, justamente nas políticas de automação e controle, obviamente puxando, né, aquela questão da brasa para a nossa sardinha, a automação acho que é um tema fundamental, a automática é um tema fundamental para um país justamente nesse ponto que o Brasil está. A gente pega o desafio de pré-sal, pega a questão de mineradora, pega a questão de produtividade, né, que eu sempre gosto de mostrar que o nosso país, se na educação já é ruim, no índice de produtividade, a gente também está lá atrás, estamos na rabeira.
E isso eu acho que a gente quase nunca foi tão feliz assim, né, de conseguir fazer e efetivamente tentar participar mais ativamente. Nem fomos chamados muitas vezes a participar desses planos mais estratégicos a nível. E aí essa questão que coloca, eu não sei onde é que isso está, porque se a gente começar a ver a história da sociedade, a gente já tem uma história bastante grande, bastante rica. A questão de formados, né, a gente já tem agora ex-reitores, tinha reitores, ex-reitores, diretor de escola, a gente tem gente de todas as grandes universidades com uma certa influência, mas, de certa forma, a gente nunca conseguiu, né, para que coisas desse tipo, justamente, que parecem ser tão claras para nós, possam ser modificadas. Né? A gente acaba, e aí eu acho que você que falou, né, da questão do sistema, a gente reclama ou a gente muda o sistema, eu acho que essa sociedade tem um papel muito importante nessa questão de visão, ela tem que ter, talvez, a perspicácia como os fundadores tiveram do Botura, da gente tentar levar isso e colocar, né, como ter um impacto maior na sociedade específica, né, nessas questões, nessas formações de políticas do ponto de vista industrial. E na questão de aproximação, esse é um outro ponto que eu acho que a gente também tem né, a gente nunca conseguiu, como falar, talvez é por ser muito mais acadêmica essa trajetória, né, essa aproximação. E aí é uma pergunta para o Constantino, como é que você vê, né, e talvez do Mário Campos, da Petrobras, que está aí, a questão que tem sempre, pelo menos está sempre participando, para a gente ter mais pessoal de indústria participando, porque eu imagino que o que a gente se discute aqui, vendo os postos, não são tópicos meramente acadêmicos. Né? A gente falou ali de eletrônica de potência, você falou hoje Smart Grid, a questão é um tema extremamente pertinente, importante, e o Brasil tem várias discussões, mas eu não vejo algo... Os Estados Unidos ele trata isso a nível do Barack Obama, nomeando e pensando como algo estratégico, a China pensa isso como estratégico, e a gente tem, né, como país assim que se trata, mas nada tão relevante. Não sei como é que vocês veem isso, um pouco, eu acho que são associadas essas coisas, nessa participação maior de política industrial ou de estratégias e a questão né, da aproximação com a indústria. Nós vemos o caso da Petrobras é um caso atípico, porque ela tem o CEMPES, né, que é um centro de pesquisa, né, que valoriza, né, e que tem PhDs no seu quadro, que estão fazendo, então, essa ponte muito interessante com a universidade. Né? Então, eu vejo lá o trabalho que estavam fazendo com a Guia, por exemplo, ver lá, calcular a pressão de fundo de poço. Então, você tem que usar, né, uma teoria bem elaborada para conseguir fazer o cálculo de um smart sensor, que vai substituir um sensor de verdade, que seria extremamente, quase que impossível você reparar. Né? Então, quer dizer, esse tipo de trabalho, quer dizer, ele requer alta tecnologia, então daí a participação da universidade que é fundamental, e por outro lado ele tem uma importância econômica para aquela empresa também muito grande. Né? Outras empresas já dissolveram suas equipes de pesquisa, né? Ou que estão com elas bastante reduzidas, mineradoras, por exemplo. Elas tinham centros de pesquisa muito grandes no Brasil. Hoje elas reduziram muito essa atividade de pesquisa e desenvolvimento. Mas é preciso que a gente fomente. Tem empresa pequena, estava lembrando a semana de uma empresa que faz no-break, do Pedro Paulo ali, a Ingetron. Então a Ingetron faz no-breaks em Belo Horizonte, e tem aí uma proximidade na área de eletrônica de potência com o FMG. Então, isso tem que ser fomentado. Agora, tem que acabar com as barreiras do tipo, né? O professor que está fazendo trabalho para o mercado, né? É um professor que está rompendo com o vínculo de dedicação acadêmica 40 horas. Quer dizer, isso é uma grande bobagem. Né? Acho que o professor que ficar ilhado, esse sim vai ter problemas de ficar desatualizado. Então, acho que tem que haver uma promoção. Quer dizer, o professor que está realmente trabalhando em contato com a empresa, ele ser incentivado pela universidade a fazer isso, né? E, por outro lado, a gente espera menos burocracia da universidade para fazer contratos. Muitas vezes já desisti de fazer contrato com a própria FMG por causa da burocracia. Eu sei que vou perder, às vezes, 6 meses numa discussão, né? Eu procuro, tem um centro de pesquisa muito ligado à USP, por exemplo, que é mais fácil de fazer contrato com eles. Né? O FTTA existe há séculos e funciona rápido. Então, muitas vezes, a gente não tem esse tempo para fazer essa coisa, que é essa tarefa de desgaste, que é negociar com a universidade. Temos que simplificar essa burocracia. Posso fazer um comentário? Eu acho que há barreiras culturais, que eu nem sei delimitar direito,
Mas outro dia eu estava em alguma sala de espera, aí eu peguei uma revista Caras e tem, né, uma página lá cheia de pensamentos, né, de frases que eu gosto de ler, né. Aí eu li uma por acaso e eu vou comentar assim com vocês, mas eu gostaria mais de deixar a mensagem. Leis más são o pior tipo de tirania. Edmund Burke, 1729 e 1797. Político e escritor inglês. Eu vou repetir. Leis más são o pior tipo de tirania. Bom, aí eu tenho aqui também um recorte, não sei em que ano, o Lula falou alguma coisa mais ou menos assim. Para Lula, o país é prejudicado por fiscalização. O presidente Lula criticou a fiscalização sobre obras do governo, que acha excessiva, e afirmou que o Brasil, aspas, foi construído para não funcionar, fecha aspas. A máquina de fiscalização é muito mais eficiente que a de execução. Bom, nos bastidores, o Planalto tenta redefinir a ação do Tribunal de Contas da União. Bom, eu não sei, vamos dizer, como que se vai vencer uma barreira cultural, certo? Que vem de épocas coloniais. Então, educação, até olha, eu acho o seguinte, o Brasil teve um grande herói, que ele nunca soube que ele foi um herói brasileiro, chamado Napoleão Bonaparte. Ele fez o rei de Portugal fugir para cá em 1808 e, com isso, influenciou tudo, abriu o Brasil, abriu os portos, criou escola de medicina que não tinha, escola de direito que não tinha, etc. e tal. E até desfile de escola de samba, quando vocês veem, é um desfile da nobreza portuguesa. Certo? Então, graças a Napoleão Bonaparte, esse grande herói brasileiro, isso aconteceu. Então, foi uma força externa que fez que isso acontecesse. A criação do ITA se deu por causa da Segunda Guerra Mundial, não sei o que parar. Parece que guerras têm algumas coisas aí para vencer certas barreiras. Mas eu não sei como superar certas barreiras na cultura brasileira. Eu não sei como é em outro lugar, porque eu sou brasileiro e vivi minha vida toda aqui. Mas a sensação que eu tive sempre, né, sendo honesto, tentando trabalhar e tudo, né, faz tempo que eu deixei de fazer meus projetos. Quando eu fiz minhas pontes safena ali para 84, eu falei, o carro elétrico andou, etc. e tal, e agora tchau e benção. Bom, mas o ponto foi o seguinte, pô, você, né, cria instituições supostamente para resolver os problemas, certo? Mas até hoje eu venho propondo certas coisas e parece que quando eu proponho, estou querendo simplesmente fazer picuinha. Então, no meu artigo, num dos artigos, eu proponho assim, né, que se crie uma financiadora paulista de projetos. Aí, deixando a brincadeira do Hermano, que não é Sociedade Paulista e outras brincadeiras, o Ronaldo lembrando aí, coisa assim, não sei quem é o autor da ideia e outras coisas assim, mas quando se criou a FAPESP, uma fundação, né, paulista, posteriormente aquilo provocou a criação de outras FAPs. Né? Ontem foi muito elogiada a FAPEMIG. Quer dizer, quando acontece uma boa ideia, ela é copiada por outros, e é bom. Então, eu venho provocando, desde 1986, com o nome que tenha, a criação de, mais ou menos, na época eu fazia, entre aspas, uma FINEP paulista. Então, hoje em dia eu chamo uma financiadora paulista de projetos. Mas pode ser uma fundação mineira de projetos, uma fundação paraibana de projetos, uma fundação baiana de projetos, uma fundação paranaense de projetos. Mas eu acho que eu já vi discussões onde as FAPs não poderiam financiar certas coisas, certo? Por questões éticas, históricas, o que fosse. Né? Agora, nos Estados Unidos, a US Air Force financia, a NASA financia, não sei quem financia, o Exército financia, não sei quem financia, mas um monte de projetos são financiados, né, de várias origens. Né? O Brasil, eu acho que ainda não tem esse tipo de estrutura. Ele foi construindo a sua estrutura, é muito recente, né? Então, não dava para criar uma SBA, talvez na década de 30,
Mas na década de 70, quando nós tentamos, e provavelmente outros tentaram, já havia pós-graduação, já havia condições para que, de repente, certas coisas acontecessem. E aquele instrumento foi útil, pelo jeito continua sendo útil, e se Deus quiser vai ser útil por muitos e muitos e muitos séculos, espero. Mas o ponto é o seguinte, então, criar uma coisa como essa faz com que a própria FINEP melhore. Porque eu tinha projeto grande na FINEP, mas tinha uma inflação enorme. A culpa não era deles, é da legislação. Por isso que eu vou ler. Leis más são o pior tipo de tirania. Vou voltar. Então, o que acontecia? Chegava no fim do ano, aquela inflação enorme na década de 80, aí no fim do ano, tinha o tal do exercício findo, aí não sei o quê, no outro ano tinha que começar, era uma confusão. Agora, então, eu pensava que a financiadora de projetos da Presidência da República, esse é o nome da FINEP, na época, pelo menos, fosse parte da solução do problema. Nós estávamos querendo desenvolver algumas coisas de eletrônica de potência, coisas desse tipo. Mas aí o que acontecia? Né? Não era nem culpa deles, é que há uma legislação que exige certas coisas acontecerem. Né? Tá. E aí, então, vai por aí. Então, eu sei que acabava fazendo mais parte do problema do que o meu próprio problema, que eu nem sabia como resolver e estava tentando aprender, que é o que tenta gerar um pesquisador fazer. Né? Ele tem que pegar um problema que ele não sabe como resolver e tentar, porque se ele souber a solução, não é pesquisa. Eu acho que é isso, né? Parece que é. Então vem essas coisas. Então, ao longo de toda a minha vida profissional, agora estou aposentado há vários anos, o que aconteceu? Eu sempre, vendo essa legislação, você vai comprar, tem que ter uma concorrência com 3, com 4, com não sei quantas coisas lá, é um monte de asneira, certo? E você é tratado como se fosse o quê? Um índio, porque índio parece que nunca adquire maturidade. Então, eu acho que professor universitário, até hoje, se tiver algum que discorde de mim, eu teria o prazer de conhecê-lo e até levar uma fotografia dele. Mas é o seguinte, você é tratado sempre como desonesto, incompetente, irresponsável e imaturo. Certo? A legislação do Brasil é assim. Então, eu vou repetir. Leis más são o pior tipo de tirania. Entende? Então, o Brasil está preso por uma cultura de regulação, e como disse o Lula aqui, a máquina de fiscalização é muito mais eficiente do que a de execução. Então, o que acontece? Desestimula, porque você tem tanta coisa para fazer. E eu ainda na Unicamp, no caso, esse projeto era grande com a FINEP. Aí eu fiz o projeto através da FUNCAMP, Fundação para o Desenvolvimento da Unicamp. Eu tinha que fazer tudo, entendeu? Aí eu fiz minhas pontes de safena e ó, tchau e benção. Tá ok? Mas eu quero dizer que se o Brasil não evoluir nos seus controles, porque tem uns controles, certo? De uma camada da população, de uma legislação inadequada, certo? Que enquanto isso não for rompido, não tem saída. Se eu estiver enganado, eu vou ser o mais feliz de todos. Eu acho que o Brasil está amarrado nas armadilhas, que é o seguinte, quer dizer, você trabalha com honestidade e responsabilidade e é tratado no máximo como um imbecil. Se eu estiver errado, falando muita bobagem, me desculpe, não é a primeira nem a última vez que eu fiz isso.
atuações judiciais que caracterizam pode caracterizar um extravio ali do RDP, a conta fica muito cara. E isso, na USP, por exemplo, tem acontecido com uma certa, esses embates na justiça, e a USP tem se posicionar, ou se posiciona antes, tem sido intenso. Então, numa dessas comissões, eu tenho dito exatamente isso, que o espírito do RDP precisa também, a gente nota todas as mudanças, precisa se atualizar, sem, obviamente, perder a filosofia fundamental que funcionou, funciona e eu acho que vai funcionar por muito tempo, que é essa dedicação à pesquisa de maneira, ensino e pesquisa de maneira integral e radical. Isso nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão da essência disso na universidade, obviamente. Agora, flexibilizar certas coisas não significa, obviamente, na minha opinião, jogar fora essa construção muito boa de boa parte que dá certo, né? Isso tem que ser mantido fortemente na pesquisa base. Que a universidade é a responsável por isso. Agora, os padrões de financiamento e as incubadoras, os parques de inovação que as universidades estão criando, é uma realidade. Né? São Carlos tem iniciativas da própria USP e também de grupos privados. O Instituto Inova é uma incubadora, um parque tecnológico em São Carlos, o Grupo Gama, uma iniciativa fortíssima que grandes companhias estão comprando. Agora a Apple me parece que está entrando também na região, diferentemente, que tem uma realidade muito mais rica, né? Nesse sentido. São Carlos tem também, mas não tão muito quanto Campinas. As fundações, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, eu fiquei sabendo há 2 semanas no debate também com o corredor de pesquisa, que tem um programa chamado CEPID, que agora foram selecionados 17 CEPIDs no estado de São Paulo, com 20 milhões para financiamento de 5 a 10 anos para grupos fortíssimos de pesquisa. Foram 100 projetos e no final 17 ganharam. E que precisa ter uma interação absolutamente intensa com a indústria. E ciência básica também está contemplada nisso. Os CEPIDs funcionou bem na primeira rodada e agora tem CEPID para a indústria. A Natura já tem um CEPID, tem uma outra que Peugeot tem um segundo CEPID, me parece. Então, a universidade, a FAPESP, formata até, quando os grupos chegam na FAPESP e as indústrias chegam, ela se preocupa até na formatação desse CEPID de indústria. O CEPID de indústria tem um vice-coordenador, o coordenador tem que ser da universidade e o vice da indústria. Há uma certa crítica com relação a essa formação, pelas especificidades da indústria, diga-se de passagem, mas isso é um comentário feito por um dos colegas nesse debate. O fato é que já tem os PIBs também, desde o PIB, né, criou lá atrás, os PIBs também estão crescendo, mas digamos, a eficiência disso precisa de um tempo de maturação. Portanto, eu vejo que os instrumentos estão aí e as ideias e as críticas com relação às leis e às regras estão muito bem colocadas. É avançar nisso e fazer com que os nossos estatutos e as leis sejam atualizadas e esses mecanismos de financiamento sejam cada vez mais eficientes. Era isso que eu tinha para comentar. Eu primeiro gostaria de parabenizar a todos. Tem sido um ótimo momento para discussão a respeito de algo que eu imagino absolutamente essencial, que é o contato universidade-empresa no nosso país. Mas, ao contrário um pouco do que foi dito aqui, eu não considero que o dever de casa deva ser feito simplesmente pelas universidades. Acho que temos que alertar também que as indústrias
merecem, merecem dar um passo na direção de construir, junto com as universidades, aquilo que queremos. Podemos fazer uma legislação melhor para a universidade, podemos fazer com que professores, efetivamente, de 20 horas, trabalhem intensamente com a indústria, mas, sinceramente, a indústria, sobretudo, eu digo a indústria, fora do âmbito público, muito pouco tem promovido para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país, através de ações das universidades. Se eu pegar, hoje em dia eu estou um pouco afastado dessa questão dentro da universidade, mas há uns 10 anos atrás, se a gente tomasse na Unicamp todos os projetos que eram desenvolvidos naquele momento e retirássemos de lá todo o dinheiro de origem pública, incluindo, por exemplo, como público, inclusive as empresas, na época, por exemplo, a Petrobras, veríamos que o resto é algo de ínfimo, beirando a zero. Portanto, é preciso andar nessa direção. Eu gostaria também de salientar uma outra coisa do ponto de vista científico. Eu aqui vi, desculpe, Constantino, desculpe, eu vi a sua apresentação extremamente interessante e verifiquei que você diz do impacto da academia nas indústrias e listou muitos e muitos professores. Nenhum nacional, claro, em relação aos Estados Unidos, mas também nenhuma parceria de alguém nacional com empresas nacionais. Mas eles existem. Eles existem e são muitos, sobretudo os jovens. Imagine você que nós estamos produzindo hoje no Brasil, nas nossas universidades públicas, com o RDIDP, que é absolutamente importante, aos meus olhos, mais de 10 mil doutores. Isto é algo absolutamente essencial e que poderia ter um impacto muito maior do que tem tido no setor industrial do nosso país. Essa é a sensação que eu tenho um pouco na universidade. E, para finalizar, nesse contexto, acho que não temos tido, certamente, do ponto de vista universitário, o saber de se aproximar um pouco da indústria. Mas, certamente, a indústria também não tem dado esse movimento de chegar, digamos, no meio de campo para que a gente possa, de uma maneira, digamos assim, harmônica, construir essa logística que aqui foi apresentada. Era mais ou menos isso que eu... Você tem toda a razão em relação à participação de profissionais brasileiros junto à indústria. Então, só para dar um exemplo, acho que o Mário poderia falar muito melhor que eu, por exemplo, o professor Darcy, da USP, colaboração dele com a Petrobras, também outros professores da UFRGS, né? Então, quer dizer, os algoritmos MPC da Petrobras tiveram uma grande colaboração dos professores da USP. Mesmo aqui em Belo Horizonte, nós vamos ver que várias empresas nasceram a partir do DCC e a partir da UFMG, do curso de engenharia. Talvez o DCC tenha tido mais sucesso como incubadora de empresas, de empresas expressivas. Por exemplo, a última foi uma empresa de pesquisa na internet que foi adquirida pelo Google e que escolheu Belo Horizonte como sendo sede hoje dá emprego a mais de 200 pessoas em Belo Horizonte em pesquisa e desenvolvimento ligados à tecnologia de internet. Então, acho que tem exemplos realmente muito positivos também do Brasil, né, coisas acontecendo aqui. Mas aqui é menos sistemático, digamos, do que fora. Muito bem. Alguém aí? Bom, sendo assim, eu considero que, do meu ponto de vista, foi uma boa conversa. E está, então, encerrada
Mas eu acho que o Jeromel tem razão também. Mas uma novidade que tem no Brasil, eu tenho vontade de perguntar para o Ronaldo, mas eu achei que podia criar um constrangimento. São os parques tecnológicos, quer dizer, ou seja, tem alguém tentando furar os e bloqueios. o Ronaldo é o chefe do parque tecnológico daqui, né? E ele tem tido a habilidade. Agora, as dificuldades